Bem-vindo à leitura de Provérbios, na série Provérbios e Trabalho. Hoje nós vamos ler o capítulo 16. Você sabe que o mês de maio tem 31 dias e o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então nós estamos lendo um capítulo por dia e dessa forma nós vamos completar o estudo de Provérbios na perspectiva do trabalho. Então, hoje vamos ver o plano que permanece, alinhando estratégia humana e soberania divina. Vamos começar com o bloco 1, que nós colocamos o tema coração e soberania. Vamos ler dos versos 1 ao verso 9. Vamos para a leitura dos versos 1 ao 9 e depois voltamos aqui para ver a visão teológica e a aplicação prática. Provérbios 16, verso 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então nós vimos que o coração humano cria planos. Do homem são as preparações do coração. Nós, como seres humanos, estamos constantemente criando projetos, imaginando coisas, pensando em ideias novas, mas é do Senhor que vem a resposta da boca. Seja qual for o plano, o projeto que você está criando no seu coração, no seu pensamento, ore ao Senhor. Peça que Ele mostre o caminho. Peça a resposta da boca de Deus. Deus pode trazer 3 respostas. Sim, Ele pode dizer não e Ele pode dizer espera. Uma das formas que você pode pedir confirmação a respeito de um plano que você está projetando é verificar se Deus confirma no coração do seu marido ou no coração da sua esposa. Ouvi alguns dias atrás um irmão comentando que todos os projetos que ele fez que deram certo, ele sempre orava a Deus em particular. Em seguida ele falava com a esposa e todas as vezes que a esposa confirmou, ele conseguiu avançar. E ele disse que colocou isso como um projeto diante de Deus. Deus ele tem as formas de confirmar a você os sinais. Agora o verso 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Quando nós criamos um projeto, nós pensamos que está certo. Só que Deus ele avalia a nossa intenção, a nossa motivação. Então a pessoa pode pensar assim: eu vou criar um negócio para anunciar o reino de Deus. Mas Deus é que sabe qual a estrutura que você tem para levar aquele projeto avante. Ele pesa a motivação, qual a verdadeira intenção. Uma pessoa pode pensar em abrir uma escola, em abrir um restaurante, em abrir uma loja de roupas, em abrir uma marcenaria, uma farmácia, mas a pessoa muitas vezes não sabe qual a estrutura que ela mesma tem. Ela acha que vai conseguir dar conta daquilo ali. Então, Deus conhece a nossa estrutura, sabe se estamos ou não estamos prontos para um certo projeto. Então, quando nós começamos a pensar, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Quando nós começamos a idealizar, parece que é muito claro aquele caminho, mas o Senhor pesa os espíritos. Será que você vai realmente conseguir suportar fazer sempre aquele negócio? Então, é bom pedir a Deus. Por isso é importante pedir a Deus a resposta da boca, porque o Senhor ele consegue, porque ele é Deus, verificar a nossa motivação. Ele consegue verificar a nossa real intenção. Ele conhece a nossa estrutura e ele sabe
se nós vamos dar conta de seguir por aquele caminho. Agora o verso 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O verso 3 diz que se você confiar em Deus, tudo o que você vai fazer, Deus vai colocar na sua mente ideias e pensamentos que vão levar você para o caminho certo. Então, as suas obras, os seus planos, os seus projetos. O verso 3 está dizendo: antes de você fazer qualquer plano ou qualquer projeto, coloque um projeto que vem antes de todos. Servir ao Senhor fielmente. Porque se você disser assim: Deus, a minha vida pertence ao Senhor. O meu dia começa com o Senhor. E aqui, vamos fazer aqui uma apresentação da palavra dia. Pense assim, a palavra dia é formada pela letra D, pela letra I e pela letra A. Dia. Pense assim, quando você começa o seu dia. Eu começo o meu dia sempre com Deus. Deus vem em primeiro lugar em relação a tudo o que eu vou fazer. Até porque, se eu abrir os olhos e respirei, quem me deu isso? Foi Deus. É Deus que me dá fôlego de vida. Então eu devo sempre começar o meu dia com Deus. Agora vamos para a letra I. Devemos ter intenção em tudo o que vamos fazer. Devemos ser intencionais. Tem pessoas que começam o dia sem saber o que vão fazer. Elas começam o dia dizendo assim: vamos ver como que vai ser. Não comece o dia sem ter uma intenção clara. Seja uma pessoa intencional. Eu acordei, coloquei a minha vida diante de Deus e o que Deus quer de mim? Deus quer que eu seja honesto, fiel, correto, leal, que eu busque andar pelos princípios dele. Então, que eu não fique falando mal da vida dos outros, porque eu estou jogando meu tempo fora. Que eu não fique cobiçando ou olhando com inveja para o vizinho, para a vida alheia, a vida das outras pessoas. Quando eu faço isso, eu estou jogando a minha vida fora. Não estou sendo intencional. Precisamos ser intencionais. E ser intencional significa focar em tudo que vai trazer algum resultado favorável, algum resultado positivo, que vai trazer algum retorno para a minha vida. Não que isso signifique egoísmo, mas precisa trazer um retorno para o bem da minha vida, da minha espiritualidade. Vale a pena eu conversar com aquelas pessoas? Não. Ajuda na minha relação com Deus? Não. Então eu não vou andar com aquelas pessoas. Vale a pena eu estudar esse negócio? Eu quero investir nesse negócio? Não tem nada a ver comigo. Então por que eu vou perder o meu tempo estudando e vendo aquele assunto que não faz parte das minhas capacidades, das minhas habilidades? E eu não tenho nenhum interesse em aprender ou investir naquilo. Isso é ser intencional. E por último, a palavra A, para fechar o dia. A palavra A fala sobre ação. Tem muitas pessoas que começam o dia com Deus, fazem o seu devocional, oram a Deus. Depois elas traçam uma intenção, mas elas não partem para a ação. Considerando a letra I do dia como ideia. Uma ideia não tem valor nenhum. Ideia só vale quando sai do papel. É necessário ter ação. É necessário ter atividade. Então, comece o seu dia pensando em Deus, traçando as intenções, as ideias que você vai atrás e partindo para a ação, para a atividade.
trace em um papel quais são as ações que eu tenho que fazer, que eu tenho que pôr em prática para tirar essa ideia do papel. Agora, voltando para o versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras. Tudo que você for pensar ou for fazer, coloque Deus em primeiro lugar. Confie as suas intenções a Deus. Então, coloque as suas atividades diante de Deus e os teus pensamentos serão estabelecidos. O verso 3 está dizendo: se você confiar em Deus, colocar o seu coração totalmente em Deus e os seus planos, obras, projetos, aquilo que você deseja, que você busca diante dele, ele vai ajudar você a entender o caminho, ele vai ajudar você a encontrar os pensamentos certos para que você consiga chegar nesse caminho. Agora o verso 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. O verso 4 está dizendo: Deus sempre trabalha com propósito. Deus não faz nada aleatoriamente. Ele criou os céus para receber aqueles que são dele. Ele também criou o inferno para que Satanás fosse lançado lá e para receber os ímpios. Deus, ele não é mau. Ele deseja que todas as pessoas cheguem até ele. Tanto que ele enviou Jesus. E lá em 1 João, em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, ele cria tudo sempre pensando no bem. Agora, ele dá livre-arbítrio para cada um. Se a pessoa não quer entregar os seus planos e os seus projetos a Deus e escolhe caminhos tortos, existe um fim para ela, que é a sua derrocada, a sua ruína, a sua frustração, o seu fracasso. Então, o verso 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Ele criou os ensinamentos, os mandamentos, para que as pessoas possam encontrar o caminho da intimidade com Ele, da amizade com Ele, da salvação por meio de Jesus e das bênçãos que vêm dele. E até o ímpio ele também fez para o dia do mal. Cada pessoa escolhe se vai colocar o seu coração a Deus e reconhecer a sua soberania ou não. Mas o resultado, a consequência, virá conforme a escolha de cada pessoa. Verso 5. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Deus considera abominação o arrogante. O altivo é aquele que se coloca como mais alto do que os outros. Aquele que é altivo de coração, ele pensa que não precisa de Deus. Isso é um tipo de altivez. Eu sou tão bom que eu não preciso de Deus. Algumas pessoas são assim. Elas tiram Deus da sua vida, até que de repente acontece um revés e elas não sabem o que fazer e muitas delas se perdem no caminho, porque quando se deparam com uma dificuldade muito grande, confiaram em si mesmos, confiaram em si mesmas, e aí elas tropeçam e ficam sem reação, sem saber o que fazer. Então a abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Significa, ainda que a pessoa consiga prosperidade, ainda que ela consiga, com toda a dedicação, com todo esforço, ela não ficará impune. Qual a punição? Essas pessoas, em algum momento da vida, elas acabam se deparando com o sentido da vida. Muitos ficam com vazio, pensando, consegui muita coisa, mas agora sinto que perdi a minha família. Outros dizem, consegui muita coisa, mas parece que tem alguma coisa em mim que não se completa, que não está preenchido. Esse vazio existencial só pode ser preenchido por Deus. Outras pessoas ficam
a vida inteira atrás da riqueza, até que quando chegam na velhice pensam: o que foi que eu fiz da minha vida? Sempre vai haver uma punição. Alguns não veem os filhos crescendo. Outros acabam doentes de tanto que trabalharam. Outros acabam na velhice sem amizades, sem ninguém da família, porque abandonaram as pessoas, pensando que o dinheiro, a riqueza, era tudo. O que o verso 5 está dizendo é que ninguém fica impune. Alguma punição a pessoa vai receber por ter colocado seu coração totalmente nos negócios, na riqueza. Então a riqueza, ela financeira, ela não é o fim, ela não é o objetivo final dessa vida, como para algumas pessoas é ou tem sido. Verso 6: Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. O verso 6 está dizendo que é pela misericórdia e pela verdade que se purifica a iniquidade. Deus é quem tem misericórdia. A palavra misericórdia vem de duas palavras, miséria e cordes. Cordes significa coração. Misericórdia significa que Deus recebe a nós, apesar das nossas misérias, com o coração aberto. Então, misericórdia é receber o miserável com o cordes, com o coração. Deus tem misericórdia de nós. Ele mesmo com as nossas falhas, ele está sempre de coração aberto, pronto para nos ouvir. Então, pela misericórdia e pela verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus nos mostra o que é a verdade. A verdade é que devemos andar em correção, honestidade, fidelidade, fazendo o bem, sendo fiel, honesto nos contratos, tratando o próximo com respeito e com consideração. Deus ensina isso na palavra dele. Então é recebendo os outros, perdoando os outros, apesar das suas misérias, e fazendo o que é correto, que se purifica a iniquidade. A iniquidade é aquele desejo no coração de fazer as coisas erradas. Então, é falando a verdade para quem está no caminho errado e recebendo essa pessoa que faz as coisas erradas, apesar das suas misérias, com o coração aberto. Tem que ter o coração aberto para falar a verdade para essa pessoa que está mergulhada na iniquidade vai, com o tempo, aprendendo e vendo que ela é perdoada e que ela tem uma chance de conhecer o que é verdade e mudar a sua vida, o seu caminho. Deus faz isso conosco. Ele vai nos ouvindo, vai nos ajudando, vai permitindo que aconteça uma coisa ali, uma coisa lá, para que nós venhamos a refletir sobre por que isso aqui deu errado. Então, se alguma coisa na sua vida está batendo na trave, não está dando certo, pode ser Deus dizendo para você: você tem que corrigir isso aqui, meu filho. Você tem que corrigir isso aqui, minha filha. Porque esse caminho aqui não é o caminho certo. É pela misericórdia e pela verdade que se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. O que é temor do Senhor? É o respeito extremo pelo Senhor. É colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Por colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, os homens se desviam do mal. Todo aquele que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, antes de tomar qualquer atitude, ele pensa: será que eu devo dizer essa palavra? Será que eu devo fazer isso? E aquele que coloca Deus em primeiro lugar, com absoluto respeito a Deus, ele vai se desviar do mal. Ele vai pensar: eu bem que queria dizer isso, mas eu não vou dizer, porque o Senhor não quer que eu diga essa palavra. Eu bem que queria fazer isso, mas eu não farei, porque
o Senhor não quer que eu faça. Então o temor do Senhor desvia os homens do mal. Verso 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Quando você anda com Deus e faz a vontade de Deus, até os seus inimigos param de perseguir você. Seus inimigos vão, perseguem você, falam mal, fazem alguma coisa, você sempre ignora o que estão falando, segue o seu caminho, abençoa a pessoa, ainda fala: Deus abençoe você, Deus vai ajudar você. O seu inimigo tem fome, ele tem sede, você vai lá, alimenta ele, dá água para ele. Chega um momento em que os inimigos dizem: não tem como vencer essa pessoa. Essa pessoa é muito de Deus, é uma pessoa verdadeiramente de Deus. Ela para de perseguir você. Leva um tempo, mas a pessoa para. Versículo 8. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Então, melhor é o pouco com justiça. É melhor que tudo que você coletou, tudo que você ganhou, veio com honestidade, com verdade, pela direção de Deus, do que ter muito, mas fazendo coisas erradas. A pessoa que ganha muito com coisas ilícitas, depois ela tem que pagar advogados, depois ela tem problemas na sua vida que trazem muitos transtornos. Verso 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, o coração do homem, ele pensa, imagina, o meu caminho vai ser assim, assim, assim. Ele pensa, ele considera, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Então, se o versículo 9 está dizendo que Deus ele é soberano, se a pessoa pega o coração dela, entrega para Deus, consagra os seus planos para Deus, vai considerando, criando o seu caminho, colocando tudo na mão de Deus, o Senhor vai dirigir os passos dessa pessoa para o caminho que vai trazer a ela o sucesso, a realização, a resposta. Agora, se o coração do homem fica pensando em coisas ruins, em praticar coisas erradas, ou fazer o mal próximo, ele está ali, projetando e considerando o seu caminho, mas o Senhor vai fechar a porta do caminho do sucesso, do caminho da realização, do caminho da satisfação. O próprio Deus vai fazer que a pessoa caia no caminho para que ela receba o pagamento pelas suas projeções que são erradas. Então, esses aqui são os versículos 1 ao 9, que falam sobre o coração e a soberania. Voltando aqui para o slide desse primeiro bloco, dos versos 1 ao 9, vamos ver aqui a visão teológica. A Bíblia afirma que, aspas, do Senhor vem a resposta da língua, fecha aspas, esse é o verso 1, e orienta, abre aspas, consagra ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos, fecha aspas, esse é o versículo 3. Então Deus é o dono do negócio. Nós somos os CEOs que executam sob sua direção. Coloque a sua vida a Deus. Tudo que passa no seu coração, coloque diante de Deus. Projete sempre de forma correta, honesta, justa, verdadeira. Porque Deus é soberano. Se o seu coração caminhar para caminhos tortos, a soberania de Deus vai dirigir os seus passos para que você receba o resultado das suas consequências. Nós vimos na leitura que fizemos que Deus prepara todas as coisas para os seus fins, inclusive o ímpio para o dia do mal. E nós vimos no verso 9 que o coração do homem pensa, considera o seu caminho, mas o Senhor é que lhe dirige os passos. Então, pense bem em colocar o seu coração diante de Deus e em fazer tudo com fidelidade, correção, verdade e justiça. Agora, lendo aqui a aplicação prática. A aplicação prática diz que devemos ter gestão estratégica.
Planeje com excelência, mas não tente controlar o resultado final. Consagrar o trabalho significa alinhar os seus objetivos aos princípios de Deus, permitindo que Ele dê a palavra final sobre o sucesso do projeto. Então, consagre a Deus tudo o que fizer. Alinhe seus objetivos aos princípios de Deus. Permita que Ele dê a palavra final sobre o sucesso do projeto. Agora nós vamos para o bloco 2. Nós vamos ler os versos 10 até o verso 15. Nesse bloco, nós vamos ver que Provérbios 16 alerta sobre a balança da integridade. Vamos ler os versos 10 até o 15. Provérbios 16, verso 10. A adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca. Prevaricar significa fazer a coisa errada, fazer algo contra a lei. Então, um exemplo de prevaricação. O guarda de trânsito vê que o motorista passou uma barreira, um obstáculo que não podia ter passado. E ele aborda esse motorista e ele não aplica a multa. Ele sabe que tem que aplicar a multa, mas ele não aplica. Isso é prevaricar. É não fazer a coisa correta sabendo o que tem que fazer. Então aqui o versículo 10. A adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca. O verso 10 está dizendo o seguinte: aquele que é o juiz, ele fala aqui do rei, mas ele está falando num contexto de julgamento. Rei aqui no verso 10 representa uma autoridade. Pode ser o juiz, pode ser o auditor fiscal da Receita Federal, pode ser o auditor fiscal do trabalho, aquele que vai fazer a verificação sobre os direitos trabalhistas do seu negócio, pode ser também o pessoal da vigilância sanitária. O que ele está falando aqui é, quando ele fala rei, a autoridade é que faz uma fiscalização. A adivinhação se acha nos lábios do rei. A pessoa faz coisa errada, de repente ela é abordada e ela pensa assim: como que esse fiscal descobriu que eu não estou fazendo isso aqui? O verso 10 está dizendo: não faça nada errado. Procure fazer tudo certo. De repente, aparece justamente aquela autoridade no seu negócio. E aí vai parecer que ele adivinhou que você fez aquilo lá de errado. Então o verso 10 está dizendo: se você fizer alguma coisa errada, você está correndo risco muito alto de aparecer aquela autoridade fiscal, aquela autoridade que vai bater na porta do seu negócio e daí vão dizer: quero ver aqui os livros contábeis, quero ver aqui o recolhimento dos impostos, quero ver aqui se todos os colaboradores estão com o registro na carteira. E existe uma adivinhação, se acha nos lábios do rei. Em juízo, na hora que ele for autuar, na hora que ele fizer a fiscalização, não prevaricará a sua boca. Ele não vai deixar de aplicar a multa. Então, tenha integridade. Integridade vem de íntegro. Íntegro significa inteiro. Inteiro significa aquele que faz inteiramente tudo o que é certo. Porque você não vai cair numa adivinhação que de repente vai destruir o seu negócio e que vai trazer um prejuízo para você. Tenha integridade, seja inteiro. Verso 11. O peso e a balança justa são do Senhor. Obra sua são todas as pedras da bolsa. Então Deus está falando que Deus quer que tudo que você negociar seja honesto. Obras suas são todas as pedras da bolsa. Obra de Deus é tudo que você recebe. Pedras aqui são joias, simboliza o dinheiro.
obra de Deus, é tudo o que você recebe, é tudo o que você recebe na sua bolsa. Quando você é íntegro, você quer que o que você recebe seja justo com a bênção do Senhor? Então, observe o peso e a balança justa em tudo que você fizer, negociar, vender, para que você seja abençoado. Verso 12. Abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Então ele está dizendo aqui, para quem governa é terrível, é abominável praticar o mal. Por quê? É com justiça que se estabelece o trono. É com justiça que você estabelece o seu negócio. Versículo 12, aplicando para a série de provérbios e trabalho. Você como rei, como rainha, como dono, como dona do seu negócio, você tem que levar em consideração que tudo que é errado é abominável. Você tem que pensar assim, isso aqui é errado, eu não faço. É abominável fazer o que está errado, eu não vou fazer. A abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Fazendo o que é certo é que você estabelece o seu negócio. Quando você age com justiça, e justiça significa a vontade de Deus, você estabelece o seu negócio. Então considere abominação fazer o que está errado. O verso 12 diz, aquele que é íntegro, aquele que reina, que governa bem o seu negócio, ele considera abominação praticar o mal. Por quê? Porque é com justiça, fazendo tudo o que é certo, que ele estabelece o seu negócio, que se estabelece o trono. Versículo 13. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. Se você é colaborador de uma empresa, os donos do negócio amam aqueles que falam a verdade. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. Verso 14. Então, o verso 13. Seja íntegro e inteiro nas suas conversas, nas suas negociações. Não invente mentiras, esconda. Tem aquelas pessoas que escondem nas entrelinhas, com linhas bem pequenas, nos contratos, algumas coisas para que possam ser na vantagem. Sabendo disso, você que sempre vai assinar sempre que você for assinar um contrato, veja se não existem entrelinhas, aquelas letras pequenas que vêm trazendo outras cláusulas que podem enganar você. Antes de assinar um contrato, verifique as condições para que você não saia prejudicado. Agora o verso 14. O furor do rei é como o mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Então, quando alguém que é dono do negócio está furioso, lá vem uma demissão, lá vem uma advertência, lá vem uma palavra dura de correção. Agora, o homem que é sábio, ele consegue trazer a paz. Apaziguar é fazer a paz permanecer. Então, quem é sábio na sua conversa, no trato, nas relações com os donos do negócio, com os clientes, quando alguma coisa dá errado, a pessoa procura resolver o problema. Como que o homem sábio traz a paz? Procurando a solução, dizendo, vamos resolver isso dessa forma. E tem muitas pessoas que ficam, quando alguma coisa dá errada, elas ficam focando no erro. Foi o fulano que errou, foi o cicrano que errou. Se você não tivesse feito isso, teria dado certo. Isso não resolve nada. Fica uma pessoa acusando a outra, uma xingando a outra, uma dizendo palavras duras e ofensivas para a outra, mas o homem sábio, ele vai verificar como resolver. Então ele vai colocar a paz e vai buscar a solução. Verso 15. Na luz do rosto do rei está a vida,
e a sua benevolência como a nuvem de chuva serôdia. Então aqui no verso 15 diz, se o 14 fala que o furor do rei é como o mensageiro da morte, quando o dono do negócio, quando alguma coisa dá errado, o supervisor, o chefe, o líder, ele aponta que alguma coisa deu errada, então lá vem uma advertência, uma palavra dura ou uma demissão, um desligamento. No verso 15 ele fala o oposto, na luz do rosto do rei está a vida. Então quando o rosto do dono do negócio está brilhando, ali está a vida, e a sua benevolência e o bem que ele vai fazer é como a nuvem de chuva serôdia. Existem dois tipos de chuva, a chuva temporã, que é aquela chuva que as pessoas sabem que sempre vem naquela época, e existe a chuva serôdia. A chuva serôdia é quando, de repente, por alguma razão, o clima está muito seco e não é tempo de vir chuva, mas vem aquela chuva e acalma as coisas. Então a chuva serôdia está falando de abundância, algo bom, inesperado. Então o verso 15 diz, na luz do rosto do rei está a vida. Quando o dono do negócio está contente, está feliz, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. Aí ele vai fazer o bem. Vem uma promoção, vem uma nova distribuição de rendimentos dos lucros da empresa para os colaboradores, vem algo bom que ele vai dar para as pessoas ali. Da mesma forma quando vem uma chuva serôdia. Voltando aqui para o slide do bloco 2, que nós acabamos de ler então, nós vimos a questão da integridade, a balança da integridade. A integridade ela pesa favoravelmente aquele que é íntegro. Então a visão teológica, abre aspas aqui, peso e balança justos são do Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Fecha aspas. Esse é o versículo 11. A visão teológica é que a justiça é o fundamento do trono e da liderança, e o favor do rei é como a nuvem de chuva serôdia, como nós vimos no verso 15. Então a visão teológica é: Deus ama a correção, a justiça, que você receba todos os seus recursos de forma honesta. Deus ama a justiça. Quando você pratica a vontade dele no seu negócio, sendo justo, Deus, ele vai trazer a chuva serôdia. O dono do negócio é o rei, mas nós também temos uma outra perspectiva. Deus, ele vê tudo que nós fazemos. Como nós vimos no primeiro bloco, um dos versículos, o versículo 9, diz assim, que o caminho, que o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então nós vimos ali que Deus ele dirige os passos da pessoa conforme o que ela faz. Então o favor do rei, vamos considerar Deus como rei. O favor de Deus vem com a nuvem de chuva serôdia. Ele traz a bênção, a multiplicação para aqueles que seguem na justiça. Agora lendo aqui na tela a aplicação prática. Ética e transparência. A integridade tem relação com isso, com ética e com transparência. Então, integridade não é apenas não roubar, é ser exato em cada transação. No mercado, a sua honestidade nos, entre aspas, pesos e medidas, fecha aspas, preços, prazos, entregas, é o que garante o favor de Deus e a confiança das autoridades. Então tem aquela pessoa que promete entregar o produto num tempo e não entrega no prazo. Coloca um preço, mas na hora que você fecha, ele coloca uma taxa a mais. Todo tipo de negócio que não é transparente, não tem integridade, não é correto, ele tende à queda. Com o passar do tempo, ele vai se perder. Por isso, vale a pena ter o seu negócio com integridade. Integridade vem de íntegro, íntegro significa inteiro, inteiramente certo. Agora nós vamos colocar aqui uma figura
antes de entrar no bloco 3. Aqui nessa imagem você vê um marceneiro. Nós estamos usando a figura do marceneiro aqui nessa série de provérbios e trabalho. Ele está usando uma lixa fina e ele está aqui lixando a base aqui de uma mesa. Então nós vemos que ele faz o acabamento da doçura. Vamos ler aqui. O conhecimento técnico é a estrutura, mas a gentileza nas palavras é o polimento final que valoriza todo o seu serviço. Então, o acabamento, como você fala, como você usa as palavras nas negociações. A gentileza, o bom tratamento faz parte de um bom atendimento. Vamos então aqui para o bloco 3. O bloco 3 fala, quando nós colocamos esse título aqui, o acabamento da doçura. Nós vamos ver os versos 16 até o versículo 24. Provérbios 16, verso 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Esses versículos aqui que nós vamos ler aqui do 16 ao 24, nós colocamos esse título, o acabamento da doçura, porque são aspectos ligados a como nós somos, como nós tratamos as pessoas, o que podemos melhorar no nosso caráter, na nossa forma de ser, na nossa estrutura. Por isso que o título é Acabamento da Doçura. Você tem a estrutura, você tem o negócio, mas você tem os relacionamentos. Então, o primeiro texto, que o verso 16, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. A pessoa pode ter um negócio que dá muito lucro, mas se ela tem sabedoria, ela sabe como conversar com os clientes, com os colaboradores, ela tem a palavra certa, ela não se exalta, ela não vai brigar, discutir ou se irar facilmente. Ela vai aprender a fazer a gestão, a administração das suas emoções, de como tratar. Ela percebe quando ela está ficando irada, porque alguma coisa deu errado em casa, porque de repente teve algum problema com o filho, com a filha. De repente houve um problema com algum empregado de casa. Então a pessoa está ali, ela entende como ela está emocionalmente. E ela consegue separar as coisas quando ela chega na sua empresa, quando ela chega no seu negócio. Por isso que o verso 16 diz que melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, porque a pessoa pode ter muito lucro, mas ser uma pessoa estúpida, ser uma pessoa que não tem gestão emocional, porque ela não tem sabedoria. E ela acaba estourando, gritando, dizendo coisas indevidas, impensadas, por falta de sabedoria. Então, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, porque daí a pessoa tem um bom negócio, mas ela faz a gestão com respeito, consideração, fazendo com que todos fiquem bem. E continuando o verso 16: e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então a prudência também ela é um aspecto da sabedoria. É melhor ter prudência do que a prata. Verso 17: o alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então, do que adianta uma pessoa conquistar um negócio excelente e depois, lá na frente, depois que ela começou bem, de repente ela aceita uma proposta para uma corrupção, para um suborno e ela desvia do caminho. É necessário começar bem e permanecer bem, para concluir a jornada bem. O verso 17 diz: o alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O alto caminho dos retos é desviar-se sempre do mal. Porque a pessoa pode começar bem, mas lá na frente ela pode de repente tomar um atalho. Ela pode ser influenciada. No dia a dia tem propostas, pessoas que vêm para corromper. Mas o reto, ele coloca isso como o alto caminho dele, sempre se desviar do mal.
E o que guarda o seu caminho, preserva a sua alma. Guardar o caminho é, na hora que recebe uma proposta, ele, vou guardar o meu caminho aqui. Guardar significa colocar uma vigilância, um guarda na frente de toda proposta ruim. Então, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Preserva a sua alma de desgostos, de dissabores, de depois de ter começado bem, de repente tropeçar e ter a sua reputação, o nome da sua marca destruído. Verso 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então o verso 18 diz: sempre seja humilde, sempre tenha essa doçura no tratamento com as pessoas. A pessoa que se torna soberba se coloca como altiva, acima dos outros, começa a ficar arrogante, começa a dizer, batendo no peito, eu sei o que eu faço, eu sou muito bom no que eu faço, eu não preciso ouvir mais conselhos de ninguém, porque no ponto que eu cheguei eu já estou muito alto. Ou a pessoa que não escuta conselhos, isso leva à ruína. Verso 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O despojo é o lucro. Então ele está dizendo, é melhor ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Ele está dizendo que com os humildes você tem chance de crescer. Quando você reparte o despojo com os soberbos, você pode ter conseguido alguma coisa hoje, mas é certo que amanhã vai vir a queda, porque o verso 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Agora, quando você está com os humildes, como diz o 19, melhor é ser humilde de espírito com os mansos, você pode não ter aquele lucro mais alto. Você está com os mansos, com os que são corretos, que são justos, que são humildes, que tomam conselho. Com certeza, esses vão crescer. Então você tem futuro. Agora, do que repartir o despojo com os soberbos. Você reparte hoje com eles, mas amanhã também a queda é certa. Aquele que reparte despojo com os soberbos tem um ganho que é momentâneo. É certa a queda. Verso 20. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Então, 20. Aquele que presta atenção, atenta prudentemente, com prudência para o que fala, para a palavra, achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Quem coloca Deus em primeiro lugar será feliz. Bem-aventurado significa feliz, que vai passar por um bom caminho. Quem coloca Deus em primeiro lugar e segue os mandamentos, ele vai encontrar o caminho da felicidade, o caminho certo. 21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Então, sábio, quem guarda o coração, guarda as suas emoções, guarda os seus pensamentos, ele vai tomar as decisões certas. Ele será reconhecido como alguém que é prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. E a forma como ele fala vai aumentar, vai multiplicar todos os ensinamentos. 22. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Estultícia significa tolice. Então o 22 está dizendo: o entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida. Quem tem entendimento a respeito das coisas, toma esse entendimento como a sua fonte de tomada de decisões. Aquela pessoa que é sábia, ela procura tomar decisões entendendo os processos do que ela está fazendo. Agora, os tolos, eles vão muito no achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Então, a instrução dos tolos é a sua estultícia. O tolo, ele não procura investigar, estudar, vasculhar, conhecer, saber. Ele vai de acordo com as suas opiniões. Ele não busca conselhos. Então a instrução dos tolos é a sua tolice, é a sua estultícia.
23. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Então o sábio ele busca instrução, conhecimento, conselhos, ele usa o seu raciocínio, a sua inteligência para processar as informações, os conhecimentos que ele adquire para ter entendimento, para ter discernimento, clareza. Discernimento é clareza, para que ele tome boas decisões, para que ele tenha prudência. Então o sábio, o coração do sábio instrui a sua boca. Ele busca informação para que a boca dele saiba o que responder. E ele acrescenta doutrina aos seus lábios. Ele acrescenta conhecimentos. Sempre ele busca saber o que está fazendo, para saber o que dizer, o que decidir. E o verso 24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. O verso 24 ele está dizendo: se você tem doçura nas suas palavras, você traz paz para a alma e saúde para os ossos. Significa que você vai trazer paz, você vai trazer calma, você vai trazer um ambiente seguro, um ambiente de paz. Voltando para o slide do bloco 3, nós falamos aqui do acabamento da doçura, lemos os versos 16 ao 24 e a visão teológica é, abre aspas, o sábio de coração será chamado prudente e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Fecha aspas, esse é o verso 21. E o verso 24 diz, abre aspas, favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Fecha aspas. São esses versículos que nós acabamos de ler. A visão teológica é que quando você instrui o seu coração, você instrui a sua palavra, aquilo que você fala, fala com doçura, trata bem as pessoas, os clientes, os colaboradores. Isso traz o acabamento do atendimento no seu negócio. Aplicação prática. A aplicação prática é a comunicação assertiva. Então, no ambiente de trabalho, o conhecimento técnico é a estrutura, mas a doçura, que é a gentileza e a educação, é o polimento. Uma palavra bem dita aumenta o valor da sua instrução e melhora a saúde da sua equipe. Agora nós vamos para o último bloco, que é o bloco 4, que nós colocamos aqui como título Governo e Labor. Nós vamos ler os versos 25 ao 33. Provérbios 16, verso 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então é aquilo que nós começamos na primeira parte. A primeira parte fala sobre o coração do homem e sobre a soberania de Deus. Nós lemos os versículos 1 ao 9 e nós comentamos ali que o coração do homem cria muitos planos, mas a palavra final deve ser deixada a Deus. Ele é soberano e ele conhece todos os nossos caminhos. Então aqui, sobre governo e labor, nessa última parte, nós devemos deixar o governo dos nossos negócios diante de Deus. Nós devemos governar, reinar, dominar sobre os nossos negócios com a direção de Deus, porque daí o nosso labor, o nosso trabalho terá recompensa. Então, nós temos que prestar atenção em relação ao governo e ao labor, para que o labor, o trabalho, não se perca. É necessário ter um bom governo. Nós só temos um bom governo quando colocamos Deus no nosso como cabeça, como dono do negócio. Então, versículo 25, se eu coloco a minha vida como o dono do negócio, eu posso cair no verso 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Mas se eu deixo o governo na mão de Deus, então o trabalho, o labor que eu vou fazer vai ser recompensado. Porque quando Deus está no governo, quando eu tomo a direção dele, aí sim
Eu sei que aquele caminho vai dar certo. Verso 26. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. O verso 26 está falando do trabalhador. Se uma pessoa não pensa em crescer, se uma pessoa não pensa em investir no seu próprio desenvolvimento, no seu próprio conhecimento, para que ela deixe de ser apenas um trabalhador e tenha o seu negócio e seja um líder, um supervisor, um chefe, alguém que é muito bom naquilo que faz, ele vai ser apenas um trabalhador. E o que vai acontecer com essa pessoa? O que está no verso 26. O trabalhador trabalha para si mesmo porque a sua boca o instiga. Quem fica só no campo da CLT não busca o seu crescimento, ele trabalha porque para evitar a fome. Então tem muitas pessoas que estão aqui nesse nível de vida. Elas não buscam o governo de alguma habilidade. Vou aprender bem uma coisa para ter um governo, ou seja, o que é governo? É ter domínio, é ter um bom domínio nisso aqui, para que eu tenha o meu labor, o meu trabalho, que vai me trazer um resultado, que vai me trazer satisfação, realização. Uma coisa é a pessoa trabalhar por um propósito. Eu gosto de fazer isso. Outra coisa é a pessoa, pois é, eu tenho que trabalhar porque se eu não trabalhar eu vou passar fome. A pessoa se obriga a trabalhar em posições que ela não gosta, que ela não quer. Ela não governa na sua decisão em aprender alguma coisa e fica sempre como um trabalhador. Então o trabalhador ele trabalha para si mesmo, ele só pensa na fome dele, porque a sua boca o instiga. Agora, aquele que entende que o trabalho é um aspecto da vida, que nós temos Deus como nosso Senhor e que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, que Ele colocou habilidade em cada um de nós, ele vai procurar saber o que eu posso fazer que foi um dom que Deus me deu, que eu posso aperfeiçoar e que eu posso servir o próximo com essa habilidade. Então a pessoa que corre atrás disso, ela vai buscar o governo de Deus na sua vida. E ela vai governar a sua vida. Ela vai buscar o aperfeiçoamento para que ela tenha uma habilidade e com o seu labor, ela governa sobre aquela habilidade, com o seu trabalho, ela realize o seu propósito de vida. Isso é totalmente diferente de uma pessoa que fica procurando uma posição, uma colocação no trabalho e fica insatisfeita. E ela trabalha só porque para saciar a sua fome. Verso 27. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. Então o homem vão, vão é o que não tem valor. A pessoa que não tem valor fica cavando mal. E nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. Então uma pessoa que só pensa em confusão, ela não se governa. Uma pessoa que não governa as suas emoções, não tem governo sobre as suas emoções, não tem autoconhecimento para parar quando ela está irritada, quando ela está irada, quando ela está insatisfeita com alguma coisa, quando ela está frustrada, quando ela não tem o governo sobre ela, sobre as suas emoções, ela trabalha de maneira inútil. Trabalha, 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 mas põe a perder no tratamento final com o cliente, com as pessoas. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. É a pessoa que está sempre mal-humorada, pessoa que não sabe se conter. Se a pessoa está mal-humorada porque alguma coisa deu errada, o cliente não tem nada a ver com isso. O colaborador não tem nada a ver com isso. O fornecedor não tem nada a ver com isso. Então a pessoa precisa saber governar sobre as suas emoções. 28. O homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Então o perverso é o que vai para o caminho do mal. É aquele que não governa, ele é uma repetição aqui do verso 27.
O homem perverso que vai para o caminho do mal, ele levanta a contenda. E o difamador, aquele que faz fofoquinhas de um para o outro, ele separa os maiores amigos. Esses tipos de pessoas não podem estar no meio do seu negócio, não podem estar perto de você, porque essas pessoas criam divisão. Elas não governam a língua delas. Em Tiago, no capítulo 3, a Bíblia fala que a língua é um tão pequeno membro do corpo, mas um membro capaz de colocar fogo, incendiar uma floresta. Então, e lá em Tiago 3 também diz que, da mesma forma como uma embarcação é guiada por um pequeno leme, a língua é um pequeno membro do nosso corpo e se vangloria de muitas coisas. Então, a pessoa que, lá em Tiago 3 ainda diz assim: aquele que tem o domínio sobre a língua, ele consegue governar todo o seu corpo. Então, o homem perverso, ele levanta a contenda, não tem domínio sobre a sua língua. O difamador também não. Ele tem uma coceira na língua. Tem sempre que falar mal de alguém. Ele separa os maiores amigos. Um difamador na empresa cria divisão, cria guerra, cria conflitos. Tudo que a sua empresa não precisa, o seu negócio não precisa. E se você trabalha num lugar, quando você cria divisão, muitas pessoas criam a divisão querendo ver uma vantagem nisso. Para tirar um colega de trabalho, para conseguir uma promoção de maneira injusta, desonesta. Então, esses tipos de promoção, eles não se sustentam muito tempo. A pessoa pode até ficar um bom tempo naquele lugar, mas tem um tempo em que a máscara cai. Tem um tempo em que a difamação, o difamador, ele recebe o resultado daquilo que ele faz. Nós lemos nos versículos anteriores, Deus ele criou o ímpio para o dia do mal. Existe a justiça divina. Existe o momento da queda, daquele que arma uma cilada, uma armadilha para o próximo. Verso 29. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Então, o homem violento, por que ele é violento? Porque ele destrói o próximo. Ele persuade, ele convence o companheiro e guia ele por um caminho que não é bom. Ele leva a outra pessoa para o caminho do mal. Verso 30. Então, o verso 29 está dizendo assim: preste atenção em quem anda perto de você. Governe. Tenha o governo a respeito das amizades, das pessoas com quem você se envolve. Porque o homem violento, ele leva o outro por um caminho que não é bom. Veja quais são os conselhos que a pessoa está dando. Se não forem bons, corte o relacionamento. Você tem que governar, não pode deixar essa pessoa ficar perto de você. Se ela ficar perto de você, ela vai em algum momento dar uma opinião e influenciar você para o caminho do mal. O homem violento, essas pessoas, o perverso, esse aqui no verso 27, que é o que cava o mal, essas pessoas você tem que cortar do seu círculo para que você não seja influenciado de maneira nenhuma por opiniões ou conselhos dessas pessoas. 30. Fecha os olhos para imaginar perversidades, mordendo os lábios efetua o mal. O verso 30 é um complemento do 29. Então o 29 e o 30 tem que ser lidos em conjunto. Lendo os dois em conjunto. O 29. O homem violento persuade o seu companheiro e guia por um caminho que não é bom. 30. Ele fecha os olhos para imaginar perversidades e quando ele morde os lábios, ele efetua o mal. Verso 31. Coroa de honra são as cãs. Cãs são as marcas da velhice. Então ele está dizendo aqui, coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Em outras palavras, você só vai ter uma velhice com honra, com coroa, se você sempre andar no caminho da justiça. Então, coroa de honra são as cãs, são as marcas da velhice, achando-se elas no caminho da justiça. Porque
Existe aquele idoso que fez coisas erradas demais. Então a pessoa vai ter uma história de coisas erradas que andou fazendo, uma história de desonra. O verso 31 está dizendo: tenha domínio, governo a respeito do que você faz na sua vida, para que quando você envelhecer, você tenha uma coroa de honra. Você possa dizer com alegria: eu sempre fiz a coisa certa. Eu não tenho nada que venha me que venha destruir a minha reputação, alguma coisa de mal a meu respeito. Verso 32. Melhor é o longânimo do que o valente. Longânimo vem de longo ânimo. Quem tem longo ânimo tem paciência. Então, melhor é a pessoa que tem paciência do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. O que ele está dizendo? Uma pessoa que é valente, ela pode até conseguir o que ela quer, pela valentia, pela força. Só que ela vai causar um dano, um estrago muito grande. Então pense, uma pessoa que tem paciência, que tem longanimidade, que é longânima, tem longo ânimo, ela vai pensar numa estratégia para conseguir o seu objetivo sem prejudicar ninguém. Então uma pessoa que entra numa guerra e é valente, ela pode chegar com uma metralhadora, com tanques, com aviões, com mísseis e matar todo mundo. Matar pessoas inocentes. Agora, uma pessoa que tem longo ânimo, que tem paciência, ela pode pensar: eu só quero pegar aquela pessoa que está fazendo a coisa errada. Então, ele vai estudar uma forma de capturar apenas aquela pessoa. Então, ele vai preservar crianças inocentes e ele vai conseguir o seu objetivo. Agora, aquele que é valente, ele vai entrar matando todo mundo. Então é melhor a estratégia, aquilo que você pensa, aquilo que você projeta com paciência, do que a força, do que a valentia. O verso 33. Ainda no 32, muitas vezes, quando você conversa com um colaborador, quando você conversa com alguém do seu time, você forçar a pessoa porque você ocupa um cargo de liderança, não gera transformação. Você fala assim: você vai fazer assim, 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 porque eu estou mandando. Vamos usar aqui a força no dia a dia do trabalho. O colaborador faz, mas depois, com o tempo, você tem que estar ali de novo, usando a força o tempo todo. O longânimo, que tem paciência, ele usa as palavras. Vamos lembrar agora do bloco 3, o acabamento da doçura. Com a doçura, com a paciência, com o treinamento, você vê se a pessoa muda. Agora, se o colaborador não muda, também tem outro ponto. Você tem que ter o governo. Tem pessoas que realmente não servem para o negócio. E aí você tem que demitir. Não dá para querer ser o bonzinho quando você já usou a paciência, já foi longânimo, já deu oportunidade e a pessoa realmente não dá certo para aquela posição, para aquela colocação. Verso 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. O verso 33 está dizendo assim: as pessoas pensam que a sorte existe, que sorte é sorte, mas a sorte não existe. É Deus que é o dono da sorte. Deus faz a sorte bater na porta daquela pessoa que melhor se preparou, ou daquela pessoa que está pronta para receber aquela oportunidade. Então a sorte se lança no regaço. Você lança a sorte pensando assim: ah, isso aqui é sorte. Mas o verso 33 está dizendo não. Existe soberania de Deus. Então, voltando para o bloco 1, nós falamos de coração e soberania. A soberania é de Deus. As pessoas fazem planos, mas a soberania é de Deus. Como nós lemos no verso 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Então, a sorte se lança.
mas Deus faz a sorte bater na porta da pessoa que está mais preparada para receber aquela oportunidade. Voltando aqui para o slide do bloco 4, sobre o governo e o labor, dos versos 25 ao 33 que nós acabamos de ler, vemos aqui a visão teológica. Abre aspas, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Fecha aspas, esse é o verso 32. É aquele versículo que nós acabamos de ler, que fala que melhor é o longânimo, aquele que tarda em irar-se, aquele que tem paciência, do que o valente, do que o poderoso, e aquele que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. E o verso 26 lembra que a fome do trabalhador o faz labutar. Nós lemos o verso 26, que fala que o trabalhador, ele trabalha por causa da fome. Então é preciso ter o governo a respeito de uma habilidade para que se possa fazer um trabalho, ter um labor que vai trazer propósito. Não apenas trabalhar por causa da fome. Deve-se ter o governo para se cumprir um propósito nessa vida. Aplicação prática: inteligência emocional e resiliência. Então é mais fácil gerir uma empresa do que gerir a própria raiva ou orgulho. O verdadeiro líder é aquele que domina a si mesmo. Ele tem governo, autogoverno. Vamos falar aqui de uma palavra, autogoverno. É a pessoa que ela busca o seu primeiro, antes de ter autogoverno, é preciso ter autoconhecimento. Ela conhece, ela estuda a si própria para ter o governo das suas emoções. É aquele que domina a si mesmo antes de tentar dominar o mercado ou liderar os outros. Como nós vimos, é preciso ter o acabamento da doçura. É preciso saber como lidar com os outros, ter paciência no trato com os clientes e com os colaboradores. Então, encerrando aqui, nós vimos hoje o plano que permanece. Provérbios capítulo 16. No bloco 1, nós vimos o coração que planeja e o Deus que estabelece. O coração do humano, do ser humano, faz os planos, mas é Deus que tem a soberania, é Deus que estabelece. Lemos isso dos versos 1 ao 9. Depois nós vimos o bloco 2, a balança da integridade. Nós lemos os versos 10 ao 15, que nós falamos ali que você deve ser inteiro, que é melhor ter a, tudo que você ajunta na sua bolsa, que você receba com honestidade. Bloco 3, nós vimos o caminho do marceneiro, que o marceneiro, nós colocamos aquela figura de uma lixa fazendo polimento de uma mesa, dando acabamento final. Nós lemos o acabamento da doçura, dos versos 16 ao 24, sobre o tratamento com as pessoas, o buscar a sabedoria, e o antes do que o ouro, do que a prata. E o bloco 4, que fala sobre o governo de si mesmo e o labor, que são os versos 25 ao 33. É preciso buscar o autoconhecimento para verificar, para ter inteligência emocional, para buscar o autogoverno, autoconhecimento, conhecer a respeito de si mesmo, para ter o autogoverno, para trabalhar com um propósito claro, para que o trabalho tenha um direcionamento certo. Então essa é a leitura de Provérbios 16.